Olá, meus irmãos, boa noite. Nós estamos aqui para fazer a devocional de hoje, domingo, dia 28 de junho. Como vocês veem, eu estou na minha casa. Nós iríamos gravar ontem, sábado de manhã, lá na igreja, mas devido às grandes chuvas que estão acontecendo em São Paulo, nós resolvemos gravar nos nossos lares. E eu queria começar com você essa devocional de hoje à noite, esse culto de hoje à noite, convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo 99, nos versículos de 1 a 3. Salmo 99, versículos de 1 a 3. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura que eu farei nesse salmo. E diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Nós vemos aqui um convite do salmista, não tem o nome do salmista, mas ele nos chama para louvarmos e bendizermos ao Senhor, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Então nós podemos ter calma, tranquilidade, paciência e termos a certeza de que Deus está cuidando de nós nesse momento, está governando e os seus planos estão sendo executados. Mesmo que às vezes pareça que aos nossos olhos tudo está fora de controle, mas está sobre a sábia e poderosa direção de Deus. E a outra palavra aqui, outro motivo que o salmista nos dá aqui para louvarmos ao Senhor é que Deus é santo. Ele é perfeito e nós devemos louvá-lo e bendizê-lo por isso. Curve a sua cabeça e ore comigo. Senhor, nós queremos te bendizer, te adorar, te engrandecer, porque o Senhor é Deus e nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, Pai, de que o Senhor está cuidando da gente. Louvado seja o teu nome, Pai, por isso, e nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe nesse momento onde nós vamos te buscar, nós vamos colocar nosso coração diante de ti, em devocional, que o Senhor nos aceite diante de ti, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, Pai, para a tua honra e tua glória, Senhor Deus. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, mas antes de tudo nós queremos te adorar, Senhor Deus, porque tu és santo. O Senhor é perfeito, no Senhor não há pecado, no Senhor todos os teus caminhos são retos, todos os seus juízos são retos, Senhor Deus, e nós podemos descansar em ti, Pai. Queremos te adorar também, Pai, porque tu és soberano, Senhor Deus. O Senhor comanda toda a tua criação, o Senhor controla todas as coisas, Pai. E nós queremos te louvar, te exaltar e te bendizer por isso, Pai. Nós queremos descansar em ti, Senhor Deus, e dizer que só tu és Deus. Só tu, ó poderoso Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai de Jesus Cristo. Só tu, Senhor Deus, que és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Só tu és o nosso Deus, Pai. Só tu, Senhor, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Pai. E por isso nós queremos descansar em ti, Senhor Deus, descansar na tua bondade, descansar na tua retidão, descansar na tua santidade, Pai. Faz isso, Pai, nós te adoramos, nós te imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor e que fala sobre Deus estar assentado no seu trono, Deus comandando todas as coisas, pois Ele é o Alfa e o Ômega, e Jesus Cristo também está assentado ao lado dele. Sempre reinando, soberano, anjos cantando.
nós louvamos, Deus reunido no seu povo, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Não subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar você também, depois de nós termos cantado ao Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 11, e nós vamos ler os versículos 44 ao 45. Livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, terceiro livro do Antigo Testamento. Quero convidar você a abrir no capítulo 11, e nós vamos ler dos versículos 44 ao 45. E diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. É interessante a gente pensar em como Deus trabalha no nosso coração e trabalha no coração do seu povo, desde lá de Abraão, como nós vimos semana passada na devoção de manhã, e vem trabalhando no seu povo até hoje, até agora. Ele baseia a sua ação no seu próprio caráter. E ele diz aqui que ele é santo. E nós devemos entender que Deus é santo. O que quer dizer santo? Sem pecado? Que não, além de ser sem pecado, que não se deixa contaminar pelo pecado. E que ele anda sempre em retidão. O convite para mim, para você, como povo de Deus, como filhos de Deus, é que eu e você façamos isso também. E, infelizmente, a gente percebe, quando confrontado com a palavra de Deus, que nós não temos andado em santidade. Mas o mesmo Deus que nos confronta para sermos santos, é o mesmo Deus que nos oferece a sua graça
porque Ele sabe que nós somos incapazes por nós mesmos de andar em santidade. Então Ele nos oferece a sua graça dizendo que todo aquele que confessar os seus pecados e crer em Jesus Cristo, terão seus pecados perdoados e serão purificados das suas injustiças. É isso que ele nos fala lá em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Então quero convidar você a baixar a sua cabeça, a meditar, a refletir sobre como tem sido a sua vida. Se você tem se afastado daquilo que desagrada a Deus, se você tem seguido a palavra de Deus ativamente, se você tem feito a vontade de Deus na sua vida. Se você tem feito isso, em alguma medida, louvado seja Deus. Mas é impossível cumprir por nós mesmos essa medida. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Então eu quero convidar você a pedir perdão a Deus, a se consagrar, a reconhecer que você precisa da graça de Deus para caminhar e viver nos caminhos do Senhor. Acompanhem comigo, baixe sua cabeça, ore, e logo depois eu vou estar orando por você e pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos que somos pecadores, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que andamos segundo os nossos próprios caminhos e não segundo os teus caminhos, Pai. Reconhecemos, Pai Santo, que somos imerecedores da tua graça, do teu perdão. Reconhecemos, Senhor Deus, que por nós mesmos não podemos estar diante de ti, Senhor Deus. Mas sabemos, Senhor Deus, e experimentamos na nossa vida que o Senhor tem nos tirado das trevas. O Senhor nos deu Jesus Cristo, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu vida e vida verdadeira com Ele, Pai Santo. E nós podemos crer que por Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, nós podemos ter vida e vida verdadeira, Pai. Mas nós não queremos mais andar como nós andávamos, nós queremos seguir os teus caminhos, Pai. Queremos fazer a tua vontade, queremos te agradar, Senhor Deus. Queremos ser a vida que espelhe a tua santidade, Senhor Deus. Queremos ser santo como tu és santo. Queremos ser perfeito como tu és perfeito, Senhor Deus. Foi isso que Jesus Cristo falou para nós, Pai. E nós queremos te implorar da tua graça sobre nossas vidas. Graça para nos perdoar, para que nós não sejamos mais culpados diante de ti, Senhor Deus. Graça para nos purificar e nos limpar de todo o pecado que pode ter, Senhor Deus, dos nossos desejos que não são os teus desejos, Pai. Das nossas vontades que não são as tuas vontades, Pai. Das vezes que nós nos iramos quando nós deveríamos ter ficado em silêncio e demonstrado amor ao nosso próximo. Das vezes que nós não amamos quem está ao nosso lado e somos egoístas, Pai. Perdoa-nos, Pai. Purifica-nos, Senhor Deus. Limpa-nos de todo o pecado, Pai. E faz com que nós estejamos vivendo uma vida de acordo com a tua vontade, Pai. Que nós andemos na régua que o Senhor coloca, que é sermos santos como tu és santo, Pai. Assim nós teremos paz, assim nós vamos glorificar a ti, assim nós vamos evangelizar as pessoas, Pai. Assim nós vamos fazer uma vida transformada, ter uma vida transformada, seremos transformados por ti, viveremos em paz contigo, demonstraremos o teu amor e seremos um espelho da tua glória, Pai. Faz isso, Senhor Deus, nós queremos isso, porque nós estamos cansados de viver segundo nós mesmos, Pai. Estamos cansados de viver segundo o nosso próprio querer e a nossa própria vontade, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, nós oramos pedindo a Deus que nos perdoasse, nos consagrasse a Ti, a Ele. E esse cântico que nós vamos cantar agora fala justamente sobre isso, a nossa vontade de sermos
refeitos por Deus e sermos um vaso novo nas mãos dele. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero orar com você antes da gente ler a palavra de Deus e meditar no texto de hoje. É interessante a gente pensar que nós somos incapazes de chegar diante de Deus, mesmo tendo a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e que nós, como cristãos, nós entendemos que somente com a nossa inteligência, somente com o nosso pensamento, a gente não consegue entender corretamente a palavra de Deus. Então, nós vamos orar para que o Deus que se revelou conosco através da sua palavra fale conosco, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos use, para que Ele me use e para que a sua palavra habite no nosso coração, para que a gente possa ser transformado por Ele. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor não se calou, mas o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai. A Bíblia, revelação Tua, Senhor Deus. E nós queremos Te implorar e Te suplicar, Pai amado, que o Senhor fale conosco agora através dela, que o Senhor use esse Teu servo. Tu sabes, Senhor Deus, que ele não quer se exibir, que ele não quer parecer, Senhor Deus, que vangloriar-se, mas o que ele quer é ser um homem, um servo do Senhor, usado por Ti, Pai, que abençoa o Teu povo, que edifica o Teu povo, que fortalece o Teu povo, que conduz o Teu povo até a Ti e a Tua vontade, Pai. Abençoa os meus irmãos e amigos que estão vendo esse vídeo agora, Pai. Que o Senhor abra o coração deles, dê entendimento para eles e que a Tua palavra seja guardada no coração deles e cresça e molde a vida deles para a Tua honra e Tua glória, Pai. Nós queremos viver para Ti, não para nós mesmos, Senhor Deus. Faz isso, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Quero convidar você aí a acompanhar comigo a leitura que eu farei em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Que diz assim a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É interessante como a nossa época, hoje, quando vivemos, é uma época em que
todas as coisas passam por significação e ressignificação. Da onde que eu estou tirando esse conceito para começar a pensar nesse texto para nós hoje? Eu estou tirando do processo de aprendizagem de leitura que nós temos e de leitura e interpretação de texto. Significação é dar significado para a palavra, diferente de você simplesmente ler os sons da palavra e entender os sons. Uma pessoa é considerada alfabetizada ou letrada, como a gente chama hoje em dia, quando ela consegue dar significado à palavra, à frase e ao texto no todo. Isso aí é significação. Mas mais do que significação, hoje em dia é um processo de ressignificação. O que é isso? Os sentidos, os significados, os sintagmas que existiam antigos, são dados outros nomes, outros conceitos, em tudo aquilo que nós fazemos. Esse processo tem acontecido também dentro da igreja. O que é ser igreja, o que é ser cristão. E esse processo faz com que eu e você, muitas vezes, parecemos como uma pessoa que vai visitar uma indústria e a gente vê as máquinas, vê os equipamentos, vê os aparelhos e começa a perguntar o que é isso e para que serve isso. Nós temos passado isso direto no nosso meio. Há um filósofo europeu que falou que tudo agora é fluido. O que é isso? As coisas que tinham significado antes agora já não tem mais. E as coisas vão se perdendo o significado no tempo agora. Com a igreja e com o cristão também isso tem acontecido. Há uns anos atrás, um dos pastores e teólogos ingleses, que eu mais considero o J.I. Packer, ele lançou um livro dizendo que, com um título interessante, A Religião, Vida Mansa. Nós vivemos hoje num cristianismo que tem perdido o seu significado, tem perdido a sua origem, tem perdido o que ele é e para que ele serve. Nós temos vivido um cristianismo onde que muitas vezes ser cristão significa ficar sentado no sofá, orando e esperando as bênçãos de Deus. Nós queremos uma fé, uma religião, nós queremos um estilo de vida onde nós somos servidos por Deus. Quando na realidade Deus fala que nós devemos servir a Ele. É interessante a gente parar, refletir, pensar sobre isso, pois 1 Pedro fala justamente sobre isso, sobre o que é ser cristão e para que nós somos cristãos. Eu queria abordar esse texto hoje aqui com você sobre isso, sobre esse assunto, o significado de sermos cristãos e para que nós somos cristãos. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o texto fala que nós não somos cristãos sozinhos. Eu e você não somos cristãos apenas como indivíduos, mas o nosso significado, o sentido de ser cristão, se dá também no coletivo. Preste atenção aqui no pronome que Pedro usa logo de cara aqui no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Ele diz aqui que ser cristão não é algo individual. E aí, meu irmão, eu já começo a pensar e perceber que uma das coisas que nós precisamos alterar na nossa vida, que nós precisamos deixar de lado, é o pensamento moderno que nós temos hoje do individualismo, que infelizmente nós estamos vivendo hoje, aqui.
Nós, por causa dessa doença, nós estamos separados, cada um no seu lar. E às vezes essa separação física faz com que a gente perca o sentido de que eu e você fazemos parte da família de Deus. Eu e você, o nosso sentido como cristão, só se dá quando a gente percebe e quando a gente vive a nossa fé no coletivo. Ele vai dizer que eu e você somos um povo de Deus. Eu e você somos um povo escolhido por Deus. Eu e você somos um povo que Deus separou para si. Vós, porém, sois raça eleita. Deus nos elegeu. E essa é a primeira definição que nós precisamos ter. Como coletivo, como cristãos, Deus nos elegeu. Depois ele vai continuar aqui dizendo para mim e para você, sacerdócio real. Deus quer que eu e você sejamos sacerdotes no meio onde Ele nos colocou. Veja só que interessante aqui, o que Ele coloca aqui para nós, no capítulo 2, no versículo 5, o que Ele fala sobre ser sacerdote no meio do povo da onde nós estamos. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu e você devemos oferecer sacrifícios a Deus, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Sacrifícios espirituais, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida modificada, uma vida que espelha a graça de Deus. Nós devemos interceder pelo nosso povo, nós devemos interceder pela nossa nação, nós devemos interceder pelo nosso bairro. Essa era a função do sacerdote, levar o povo até Deus. Era ele que oferecia os holocaustos e sacrifícios. Era ele que orava pelo povo. Era ele também que ensinava o povo. Nós devemos fazer isso. Nós devemos ser sacerdotes no nosso lugar, no lugar onde nós estamos. A começar cuidando de nós mesmos. Fazendo a nossa devocional, tendo comunhão diária com Deus, vivendo uma vida de intimidade com Deus. Eu não posso mais viver simplesmente para os meus prazeres. Eu não posso mais viver como eu vivia antes sem Cristo. Eu preciso viver agora para o Senhor. Deus me chamou para Ele. Deus me resgatou através do sacrifício de Jesus Cristo. E nesse mesmo carta aqui, nesse mesmo capítulo, ele vai falar que nós não fomos resgatados simplesmente com coisas perecíveis, com moedas, mas ele nos resgatou com o precioso sangue de Jesus Cristo. Mas Pedro continua aqui na sua carta, dizendo para mim e para você, povo de propriedade, nação santa. Deus nos chamou para sermos uma nação santa. Se você pegar o texto que nós lemos lá em Levítico 11, 44 e 45, Pedro vai citar esse texto aqui no capítulo 1 e vai dizer, sede santos porque eu sou santo. Nós fomos chamados para obedecermos a Deus, para vivermos uma vida de santidade no Senhor, para nós vivermos uma vida que engrandece ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não fomos chamados mais para viver segundo as paixões carnais que nós tínhamos antes. Pedro vai falar sobre isso nessa carta. Aliás, ele vai dizer que nós somos chamados para obedecermos a Deus.
Nós somos nação santa, sim, mas nós somos chamados para uma vida de obediência a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, coloca que sempre uma das consequências do pecado, aliás, o que causa o pecado, é o nosso desejo de autonomia. É o desejo de fazermos aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, da forma que nós queremos. E esquecemos de obedecer a Deus. Deus nos chama para sermos uma nação santa. Entenda, você e eu, como cristãos, como igreja, fomos salvos para nós sermos santos, para nós obedecermos a Deus, para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, e não mais para sermos como nós vivíamos antes. Eu e você fomos chamados para isso. Nós não podemos mais querer dizer que vamos fazer aquilo que o nosso coração quiser. Nós temos que lembrar do que Jesus Cristo falou. E Ele é o nosso exemplo. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E Jesus Cristo falou, um pouco antes de ser morto: a comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Mas eu queria trabalhar com você ainda aqui, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz aqui que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Há várias formas de você pensar nesse termo propriedade exclusiva de Deus. Mas eu queria dizer para você que eu e você agora, depois que nós cremos em Jesus Cristo, depois que nós somos alvos da graça de Deus, depois que nós recebemos o amor de Deus, nós também somos habitação do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá, Paulo fala em Efésios capítulo 2, dizendo que o Senhor colocou sobre nós o seu penhor, o penhor do Espírito Santo, dizendo que nós somos dele. Nós somos de Deus. Nesse processo de ressignificação, onde a gente tenta dar novos significados, onde a gente acha que nós precisamos viver uma vida nova, eu tenho certeza de que o grande problema nosso, porque a gente deixa de ser igreja, não é por causa do ensino da classe de catecúmenos. Alguns vão falar assim, mas podia ser mais profundo. Não, não é isso. Eu tenho certeza também que não é porque você foi na emoção e você foi lá e reconheceu que Deus estava trabalhando na sua vida. E você disse, eu creio em Jesus Cristo. Não foi por emoção. Eu tenho certeza de que Deus trabalhou na sua vida para isso. Também tenho certeza de que não é porque você não tem ouvido os sermões, não tem lido a palavra de Deus. Mas eu tenho quase certeza de que hoje, na nossa época, nós temos um grande problema de ouvir e depois de ouvirmos, nós pensarmos conosco mesmo. Isso não é importante, eu vou viver do jeito que eu quiser. Esse é o problema da nossa época. Nós queremos aquilo que nos agrada. Esse não é um problema só da nossa época. Esse é um problema que foi enfrentado na igreja durante muito tempo. Não só na igreja do Novo Testamento, mas no Velho Testamento também. Nós vemos isso nos profetas, nós vemos isso na época dos juízes, onde diz a palavra de Deus que cada um fazia o que bem entendia. Meu irmão, eu e você somos de Deus. O versículo 10, ele fala aqui, nós que antes não éramos povo, agora somos povo. Nós que antes não éramos de Deus, agora somos de Deus. Então lembre disso.
Pedro fala assim para os irmãos: lembrem disso. Vocês não têm mais por que ficar querendo voltar para o passado. Vocês agora receberam a melhor parte. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Jesus Cristo, você foi salvo. O significado da tua vida agora está na tua identidade com Cristo. Você é abençoado por Deus, por você ser salvo. A maior bênção que Deus poderia te dar, Ele já deu. A maior bênção não é dinheiro, não é casamento, não é família, não é carros, não é trabalho. A maior bênção que tem, você já teve. Que é a sua salvação. Vós que antes não erais povo, agora sois povo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus já fez o trabalho na tua vida. Você já é dele. Agora, qual é o nosso objetivo de tudo isso? O nosso objetivo agora é um só: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro fala que, olha, o significado da tua vida de ser cristão é esse. Você agora é de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Você agora é nação santa. Você agora é sacerdócio real. Você agora sabe que você foi eleito por Deus. Qual é o nosso objetivo agora? Proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como isso? É muito simples a gente falar: eu devo fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. E nós somos restaurados para glorificarmos a Deus. Mas Pedro diz como na sua carta. Ele vai falar como. E a primeira coisa que ele fala aqui é que nós devemos glorificar a Deus obedecendo a Deus. Não sei se você é ansioso, não sei se você consegue se controlar, mas para quem é ansioso, a pior coisa que existe é você colocar um texto de um manual de instrução. A pessoa começa a ler o primeiro, daí já vai lá para o final. E diz que já entendeu tudo. E na hora que ele vai começar a fazer alguma coisa, quer seja uma receita de comida, quer seja instalar um programa no computador, quer seja montar móveis, como ele não leu direito, como ele não percebeu direito, como ele não quis obedecer, o que ele vai fazer vai ficar ruim, vai ficar mal. Obedecer é uma demonstração de que nós somos regenerados por Deus, de que nós nascemos de novo, que nós não estamos fazendo na nossa força, mas que nós estamos fazendo porque Deus trabalhou na nossa vida. É por isso que o apóstolo Pedro fala aqui que nós fomos feitos agora para obedecermos a Deus. Ele fala isso em pelo menos umas 6 vezes nessa carta. Obediência. Obediência. Que eu e você agora, porque somos regenerados, porque nós somos refeitos, Deus nos capacitou para obedecermos a Deus. Então a primeira forma que eu demonstro a grandeza de Deus, que eu proclamo a grandeza de Deus, as virtudes de Deus, é obedecendo a Deus. E por que eu proclamo as virtudes de Deus quando eu faço isso? É porque eu demonstro que existe um novo jeito de andar, um jeito que agrada a Deus, um jeito que demonstra o poder de Deus, um jeito que mostra como Deus transforma a vida do pecador.
eu sou um testemunho vivo do poder de Deus na minha vida. Mas o apóstolo Pedro diz mais ainda aqui. O apóstolo Pedro diz aqui que nós somos chamados e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do jeito negativo de obedecermos a Deus. O positivo é obedecemos a Deus. O negativo é quando eu deixo de viver como eu vivia antes. Quando eu deixo de viver como eu vivia antes, eu demonstro que Deus transformou a minha vida também. Então, cada vez que eu e você não nos amoldamos às correntes desse mundo, cada vez que eu e você deixamos de lado aquilo que vai contra Deus, eu estou proclamando as virtudes de Deus para as nossas vidas e para o nosso dia a dia. Mas eu queria dizer mais uma forma de como nós proclamamos a Deus e proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu vivo em comunhão com o meu irmão, quando eu vivo em comunhão com a minha família, quando eu sou um bom funcionário. Pastor, como assim? A palavra de Deus diz, Pedro diz na sua carta, que porque nós somos família de Deus, porque nós somos povo de Deus, nós devemos viver em comunhão, apesar das nossas diferenças. Aliás, a palavra de Jesus Cristo, na oração sacerdotal, falou sobre isso. Pai, eu peço que eles vivam em comunhão, sejam um, para que o mundo veja e creia. Quando nós vivemos em comunhão dentro da igreja, nós demonstramos que somos de Deus. Quando eu e você mantemos contato, mesmo nessa pandemia, telefonando um para o outro, mandando zap, fazendo a nossa parte, saindo do nosso egoísmo, nós demonstramos que somos um e estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E deixamos de ser a religião vida mansa, sentada no sofá só esperando que os outros nos sirvam. Mas também nós proclamamos que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando nós somos bons dentro da nossa família. Ser bom não significa dizer sim para tudo, mas ser bom significa seguir a vontade de Deus para as nossas vidas. Servir ao Senhor dentro das nossas casas. Sendo bons filhos, sendo bons pais, sendo bons maridos, sendo boas esposas. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso no capítulo 4. Ele vai tratar sobre isso. Vai mostrar isso na nossa vida. No capítulo 3, no capítulo 4, mas ele ainda vai dizer que nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando nós somos bons funcionários, quando nós somos bons patrões. A gente não pode esquecer isso. Para nós proclamar a nossa fé, um dos atos de proclamar a nossa fé envolve também o nosso trabalho. Na Bíblia, a fé não é simplesmente você chegar e ficar sentado no banco da igreja. Aliás, na Bíblia essa expressão nem existe. O que existe é uma comunidade ativa, atuante, uns ajudando aos outros, e todos entendendo que em todas as áreas da sua vida, nós precisamos ser cristãos e igreja. É por isso que Pedro nos chama para isso. Mas mais ainda, e eu quero prosseguir e terminar esse sermão, nós somos proclamados a dar razão da nossa fé. Nós somos intimados por Deus. Nós somos exortados por Deus
a darmos razão da nossa fé. É isso que o apóstolo Pedro fala aqui para a gente, no capítulo 3, versículo 15. Ele fala que nós devemos dar razão da esperança que está em nós. Responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós precisamos evangelizar, meus irmãos. Nós precisamos levar, não só testemunhar, porque tudo isso que eu falei aqui, do como fazer, é testemunho. Mas nós precisamos também sermos ativos, proclamar a palavra de Deus. Mas não adianta só eu proclamar. Para eu proclamar com autoridade, com firmeza, eu preciso obedecer a Deus. E lembra que eu falei logo no início que nós estamos vivendo um tempo de ressignificação na nossa vida? Em todas as coisas, e estamos ressignificando a igreja e deixando de lado a sua essência. Nós precisamos testemunhar, mas nós precisamos levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos levar o Evangelho de Deus para aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. Nós precisamos fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero convidar você hoje a deixar de lado o seu eu. Deixar de lado aquela seleção que a gente faz, dizendo, não concordo bem com isso, eu fico com o meu pensamento. Não! Não caia nesse erro. Você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus, você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Custou um alto preço para Deus. E Deus não vai desistir de você. Essa meditação, essa mensagem é para lembrar a você que você precisa voltar ao significado original. Você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é de Deus. Você deve obedecer a Deus. E você deve obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Você deve obedecer a Deus fazendo com que sua vida dentro de casa seja um espelho da transformação que Deus fez na tua vida. Você deve ser um espelho da transformação de Deus na sua vida, obedecendo ao Senhor e aos seus mandamentos. Você deve ser um espelho na sua vida, fazendo com que a sua comunhão com os irmãos, o seu serviço na igreja, atuando com seus dons e talentos que Deus te deu, seja um exemplo, um espelho da graça de Deus na sua vida. Você deve fazer com que a sua vida seja um espelho da pessoa santa de Deus, poderosa de Deus e do seu amor derramado sobre sua vida. E você deve levar as boas novas aos perdidos. Como eu e você um dia fomos alcançados pela graça de Deus. E Ele usou pessoas simples, como eu e você, para nos levar até Ele. Deus te abençoe, que você medite nisso, que você reflita sobre isso. Vamos orar. Senhor, nós temos perdido a essência do que é ser igreja. E nós queremos te implorar e te suplicar, Pai amado, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que a gente não entre nessa moda do mundo de significação e ressignificação. A tua palavra nos diz o que é a igreja, o que é ser cristão e como nós devemos agir. A tua palavra diz o porquê nós devemos fazer isso. Porque antes nós vivíamos longe de ti e agora somos teu povo, Pai. Antes nós não experimentávamos o teu amor, mas agora nós experimentamos, Pai. Então faz com que, a começar em mim, Senhor Deus, com que cada irmão, com que cada cristão, com que cada pessoa que está vendo essa devocional seja alcançada por ti, Pai.
para ser transformada por Ti, restaurada por Ti, renovada por Ti, Pai. Que a gente entenda o que é ser igreja, o que é igreja, Pai. E viva isso para a Tua honra e Tua glória, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, nós Te imploramos, nós suplicamos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito estejam sobre todos, desde agora e para todo sempre. Amém.